E aí, cansado das mesmices de citações no Enem? Está procurando um texto mais inovador? Quer tacar aquele toque intelectual e filosófico no seu texto? Então vem comigo. Filósofos para citar no Enem. E para começar, ninguém menos que ele, Immanuel Kant, o pai do idealismo alemão. O Kant é o cara que vai falar lá do imperativo categórico. E o imperativo categórico vai dizer o quê? O imperativo categórico kantiano fala o seguinte: age de tal forma que a máxima da sua ação possa ser elevada ao patamar de lei universal. Em outras palavras, o que ele está falando? Mano, faz um rolê que se todo mundo fizer e não dá BO, tá certo. Se você fizer e todo mundo falar, vixe, se todo mundo fizer isso vai dar BO, não faça. Então, ao invés de falar isso de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais simplista, fale isso de maneira kantiana. Ó, que coisa linda para se falar. Seguindo aí, a gente tem Joseph Pierre Proudhon, que é um francês, você percebeu pelo sotaque do D ali, né? É um francês que vai falar sobre política. E o Proudhon, ele ficou famoso porque ele é um dos pais do movimento anarquista. O Proudhon, ele vai trabalhar muito nessa questão da injustiça social e da construção de uma sociedade justa. Então, se seu tema do Enem estiver falando de problemas sociais, você quiser falar um pouco de construção de sociedade justa ou apontar as injustiças sociais que nesse país são demais, você pode lançar o seguinte: propriedade é roubo. Na teoria do Proudhon, toda e qualquer propriedade vai tirar de alguém para dar para outra pessoa. Então, quando você perde, o outro acaba ganhando. Isso não é legal na visão do Proudhon. Por quê? O que o Proudhon está defendendo? Autogestão mútua, ou seja, tudo vai ser de todo mundo e a gente vai gerenciar e fazer dar certo. Seguindo aí, a gente tem ela, a filósofa mais famosa aí da contemporaneidade, Simone de Beauvoir. O que a Simone vai falar? O grande tema da Simone é o existencialismo feminista, que inclusive já poderia ter sido citada nas edições de 2023 e de 2015, cujo tema de redação abordou o papel da mulher na nossa sociedade. E aí a Simone lança uma que é pra vir com os dois pés mesmo, ela já lança que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Isso aí, inclusive, deu vários BOs lá em 2015, porque o povo entendeu isso de uma maneira meio grosseira, puxando um pouco pro lado da identidade de gênero, e nem é isso que a Simone está falando. Mas não é por isso que você não possa utilizar a ideia da Simone também para falar de questões de gênero, mas aí vai precisar de um esforço mais hercúleo da sua parte para fazer essa parada dar certo. Seguindo aí, a gente também tem um contemporâneo nosso, o George Agamben, que é um cara que talvez você não conheça, porque afinal de contas ele ainda tá vivo, né, contemporâneo nosso, mas quando morrer certamente vai ficar famoso. O Agamben fala muito de política. Ele é um cara que vai ler grandes filósofos, como por exemplo, Michel Foucault, Nietzsche e outros caras aí, e vai sintetizar isso de uma maneira muito mais palatável para o século XXI. E o Agamben vai falar muito dessa ideia da política, e tem uma frase dele que é tipo uma atualização dos antigos gregos, que é: o ser humano é um animal biopolítico, porque daí ele já mistura um pouco da teoria do Foucault, lá com aquelas teorias platônicas, com aquelas teorias aristotélicas, trazendo para a nossa realidade. Então por que o homem ele é esse animal biopolítico? Porque a gente está imerso dentro de uma sociedade a qual a nossa vida é controlada por outras coisas que não nós mesmos, sejam essas coisas instituições, sejam essas coisas um grande sistema que esmaga todo mundo em suas engrenagens. Daí você adapta esse argumento como melhor lhe servir na hora da sua redação. E aí, para não dizer que eu não disse, vou falar um pouquinho dos antigos, mas aí eu não queria cair na mesmice do Platão ou do Sócrates falando que eu só sei que eu nada sei. Não, vamos inovar. Vamos trazer um cara que é o lado B da filosofia, o Diógenes. Diógenes é um filósofo que vai lançar o seguinte: se você possui muito, você tem muito a perder. Por quê? O Diógenes vai sempre pregar essa ideia da simplicidade. Ele é o cara que vai defender que a liberdade vem de você ter menos e não você ter mais, o que vai claramente na contramão do que a gente tem hoje. Hoje parece que quanto mais você tem, financeiramente falando, mais livre você é. E na verdade o Diógenes vai falar: mano, não, livre sou eu que não tenho nada, faço o que eu quero da vida, vivo minha vida de maneira simples. Então quando o Diógenes está falando dessa simplicidade, a gente pode entender que ele está indo contra a essa sociedade consumista de hoje. Caiu lá no seu tema do Enem alguma coisa então relacionada a consumismo, lança lá um Diógenes na sua redação para dar aquele temperinho mais cínico à sua redação, fechou? E aí vamos falar um pouquinho
de Bakunin. Mikhail Bakunin é um filósofo revolucionário lá da Rússia que vai pregar muito essa ideia de que a sociedade só muda quando a gente muda ela radicalmente. Bakunin tem várias frases de efeito, assim como toda essa galera aqui que a gente listou, mas a minha favorita é: dê poder ao mais fervoroso dos revolucionários e em menos de um mês ele se tornará pior que o próprio czar. O que o Bakunin tá querendo falar com isso? Ele tá falando que, mano, o caráter das pessoas se mede a partir do momento que você cria possibilidades para essas pessoas agirem da maneira que elas querem, que elas não são impedidas por outras pessoas ou por outros poderes aí. Então, quando você quer mudar um pouco a sociedade, quando você sente a necessidade de revolucionar esse status quo, vamos de Bakunin, o cara manja muito de revolução. E para finalizar, como eu não podia deixar de citar, ele, o carequinha mais lindo da filosofia, Michel Foucault. Foucault é o cara que vai falar das instituições. Dentro da teoria Foucaultiana, tem várias instituições que o Foucault vai perder um tempinho ali trocando uma ideia. A escola, a prisão, os manicômios, os hospitais e por aí vai. É muito interessante a análise de Foucault, porque a análise de Foucault é uma análise contemporânea, uma análise de agora, está acontecendo ainda o que o Foucault disse lá nos anos 60. Então dá pra gente pegar muito essa ideia do Foucault e pensar o seguinte: quando o Foucault ele faz toda essa crítica a essas instituições, crítica essa que vira e mexe, vai cair lá nas redações do Enem, o Foucault vai dizer o seguinte: o poder não se possui, ele se exerce. Ou seja, não é na forma que eu tenho poder, no sentido robesiano da coisa, que eu sou um tirano que manda em todo mundo. Não, a forma com que o poder é exercido é o que faz essa relação das instituições com os indivíduos. Então a gente pode entender isso de várias maneiras. A gente pode entender, por exemplo, do ponto de vista da violência policial. Como é que a polícia exerce poder? Ela exerce poder a partir de uma autoridade que busca puxar o cidadão para perto de si e acolhê-lo? Ou a polícia ela exerce poder na base do tiro e porrada e encosta aí, é enquadro e perdeu o playboy? Então, a forma com que o poder é exercido muitas vezes é mais importante do que a representação ou a obtenção desse poder. O Foucault vai falar muito das instituições e como elas fazem isso. Então é nisso que você foca quando você joga um Foucault para dentro da sua redação. E se você quer mais frases aí para acompanhar, para citar, entra lá no nosso blog. Lá a gente tem um post só de frases de filósofos para você citar no Enem. É uma lista bem legal. Eu vou ficando por aqui, mas você pode aproveitar esse tempo para bolar o seu kit frases do Enem. Já pensou? Pega algumas que você gosta, pega alguns assuntos que sempre caem, busca aí algo que você acha que vai casar com o seu estilo de escrita ou as coisas que você gosta de colocar numa redação, monta o seu kitzinho com as suas frases ali e veste ele para a redação. Bora lá e a gente se vê na próxima aula. Tchau!